E aí, pessoal do Festival Firmamento! A gente tá aqui do JK Shop nesse domingão, nessa programação que tá incrível. A gente já teve apresentação de teatro musical aqui mais cedo, Família Addams, foi muito legal. E esse evento tá incrível, tem muita coisa boa, tem praça de alimentação, tem stands ali da feirinha para você comprar itens colecionáveis muito legais, tem livro também. Lá no fundo tem jogos de tabuleiro, tem RPG, tem videogame, tem Just Dance, tem muita coisa nesse primeiro Festival Firmamento. Lembrando que ele só é possível graças ao termo de ajuste de fomento 650 de 2024, que é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, produção da Ametista Produções e bandas de rock, apoio do JK Shop, Federação de Games e Esportes do DF, Ice Bar e Instituto Missões Brasil. Agradecimento especial à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. E agora a gente vai ter uma palestra que é incrível do pessoal que é responsável por tudo isso aqui, pela criação desse universo incrível que é o universo Um Firmamento, que tem livro, que tem jogo, tem audiolivro, tem muita coisa, é um universo muito vasto, muito legal. E tá aqui para falar desse universo nada mais, nada menos do que o criador dele. Eu vou chamar ao palco agora Aldrioli. E junto com ele, para esse bate-papo, vem pra cá, Didi Braguinha. É isso, o palco é de vocês, fique à vontade. Muito bem, boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde. Obrigado, Rolando, obrigado pessoal da equipe aí. Cara, eu tô me sentindo muito mal vestido, brother. Caraca, essa elegância toda tem tudo a ver com o firmamento, né? Já começando assim, já nem sem sentar. Essa elegância faz parte do movimento, né, Adriano? Faz parte, né? A gente que não vem muito privilegiado, a gente tem que pelo menos vestir bem, né? Aqui nesse momento do primeiro festival, não é o primeiro evento do Firmamento, longe disso, mas é desse tamanho, dessa dimensão, nesse porte, é o primeiro grande evento do Firmamento, só que o Firmamento ele tá aí muito antes daqui, do que tá rolando agora. Ele não é necessariamente um evento, ele é muita coisa. Queria, cara, vamos entrar no Firmamento, eu já até me afobei aqui pela quantidade de parada, mas eu quero saber de você, como é que você... Firmamento tem muito a ver com vampiro, né? O sangue e as presas na Lobo não tem como negar. Da onde veio essa paixão? Quando é que esse lado do vampiro, você se encontrou com isso se tornou uma referência importante na sua vida? Como é que foi esse momento, cara? O Firmamento a gente começou praticamente na nossa infância, e tem um tempinho já isso. Mas foi um esforço conjunto, né, de vários amigos, inclusive tem alguns aqui prestigiando, que desde criança a gente sempre jogou muito RPG e a gente... Você lembra, desculpa te interromper, você lembra a primeira vez, teu primeiro contato com RPG? Tu falou, que tem vocês que essa galera aí tá jogando dardo, tu lembra da primeira vez? Lembro, foi quando o lobisomem e o vampiro chegou no Brasil. Caraca, Quando não tinha nem dado, não tinha D10, né? No Brasil vinha com o livro dado, só tinha o D6, né? Na época, e aí o D&D ainda tava no primeira edição, né? Ainda era aqueles heróizinhos de papel, assim. Então a gente começou a jogar nessa época aí, e viu muita coisa chegar. Que estava aqui no Brasil, né? Pergunta importante da galera da velha guarda, vai se reconhecer. Era original ou era Xerox? Porque na década de 90... teve a primeira geração, que foi a geração Xerox, né? Que era... eu sou da segunda geração, que já tava chegando os livros, começando o RPG no Brasil, começando o Magic, chegando tudo. Tudo era novidade, né? Mas a primeira geração era a geração Xerox, né? Que não tinha nada no Brasil ainda, era tudo... Em termos de cultura pop, era tudo mato, né? Não tinha nada. Do 21, acho que foi. Não, voltou, pronto. Em 1991, a gente teve o grande lançamento brasileiro, foi o Tagmar. Cara, RPG nacional, e foi pra gente que não tinha nada, era tudo Xerox. E a galera se diferenciava entre quem tinha Xerox grampeada no Clips ou a encadernada. Que quem tinha luxuoso era tu ter a parada encadernada, né? Era. Porra.
E aí tu viu, foi no próprio Vampiro e Lobisomem, foi o teu primeiro contato? O meu primeiro contato foi Vampiro Lobisomem, e só que já bem no começo, a gente já começou porque a gente jogava GURPS também, jogava outros sistemas, e a gente já começou a fazer ali um sistema nosso, né? A gente pegou o tempo e surgiu já ali, né, os ensaios do Firmamento, e hoje os romances que permeiam aí o universo do Firmamento, eles são extraídos dessas aventuras que a gente vem jogando ao longo de uns 20 anos aí. Cara, então as aventuras vieram que deram essa criatividade, deram essas ideias para os romances. Exato. E a gente quis colocar, porque sempre teve no mundo do RPG uma dificuldade de crossover, né? Quem joga sabe, é difícil você ambientar em um só local personagens de cenários diferentes. Então a gente criou já desde o começo esse crossover. E aí quando a gente foi transformar o que a gente já fazia em empresa, nós juntamos ali os grupos principais, né? E aí a gente começou já a adaptar tudo, né, em formato para vender. E aí eu fui pegando, né, crônicas que eu já tinha feito em mesa e colocando técnicas de criação, de escrita criativa, de roteiro, e transformei em romances, né? E quando você entendeu que aquilo que você inicialmente, imagino eu, fazer por diversão, fazer por hobby, que aquilo podia se tornar algo a mais, quando é que você percebeu essa parada, que aquela diversão, imagino que aquilo tenha sido por um bom momento da sua vida, uma grande diversão, um grande momento ali de prazer que você tinha com a galera, falou, meu irmão, peraí, aí tá perdendo oportunidade. Quando é que veio esse... Na verdade, veio do grupo, veio da galera. A onda do grupo pedindo... O grupo falou, isso aqui, cara, o que a gente joga, né? E eu tive, assim, a sorte, a bênção de ter grandes jogadores ali ao meu redor que criaram grandes, né, personagens também que eu incorporei no cenário. E aí eles estavam querendo montar uma loja, queriam trabalhar com board game. Só que aí a gente começou a pesquisar o mercado geek, que ainda não tinha explodido. Hoje a gente vive, né, um apogeu aí do net. Mas na época a gente conseguimos dominar o mundo, né? Cadê os bullies agora, né? Cadê? Mas enfim, uma vez que a gente quis transformar em empresa, a gente estudou muito o mercado e a gente percebeu que todas as empresas que se perpetuaram, né, no cenário, a base era sempre a mesma, base literária, né? Star Wars, o Tolkien, que foi o começo ali do RPG, né, que gerou o D&D e tal, e tudo veio primeiro da literatura. Então a gente vamos começar então com literatura, e aí a gente resolveu começar a escrever os livros. E aí essa escrita era uma escrita colaborativa ou, cara, você assumiu uma tudo peito? Como é que vocês faziam a gestão do que escrever? Existia um tema colocado para cada um mesmo? Quem teve a ideia faz, um realmente faz. Como é que funcionava essa logística aí? Algumas coisas que eu escrevi eu trouxe quase na íntegra, e outras coisas eu adaptei, outras coisas a gente vai fazendo um corte ali, acrescenta algo aqui. Mas depois que começou o Firmamento, as coisas que eu escrevi depois, eu já criava, né, todo o cenário, o que ia acontecer, e aí eu levava primeiro para a mesa para ver o desenvolver daquela história na mesa, para depois readaptar novamente. Então, antes do Firmamento surgir, tem uma decalogia, tem 10 livros que serão lançados no ano que vem, e 10 livros vão ser lançados simultaneamente. O Crônicas, o Lobisomens parte 1 e 2, Vampiros 1 e 2, Anjos 1 e 2, Demônios 1 e 2 e o Manatos 1 e 2. E as coisas que eu escrevi depois do Firmamento, eu já tive ali a colaboração, não para escrever, mas em mesa. Sim. No RPG. E
Cara, eu sempre imaginei o seguinte: eu tenho alguns amigos que escrevem, são escritores, e às vezes eles botam personagens deles dentro de mesas, dentro de jogos que a gente está fazendo, para que a gente tenha ali uma liberdade criativa de explorar aquele personagem num determinado mundo ali, numa brincadeira. Como é que fica do seu apego quando algum camarada teu começa a fazer algo que aquele personagem jamais faria na tua cabeça? Como é que fica aí? Esse ciúme, essa... Eu não tenho muito assim o apego criativo que chama, né? Eu não tenho muito, não. Porque, na verdade, quando eu trago de novo para escrever, eu adapto. Então eu não trago exatamente o que eles fizeram, o que eles disseram e tal. Eu pego mais a essência do que eles criaram, né? Inclusive a gente tem até o Ricardo, ele tá com a camiseta do personagem dele. Olha aí. Narciso achou bonito que é espelho, né? Então, assim, eu pego a essência de algumas coisas que eles criaram, trago, mas vamos dizer assim, eles têm assim um start pra mim, né? Mas o Firmamento hoje, dentro dessa decalogia que está sendo lançada, ele tem ali mais ou menos um elenco de quase 300 personagens canônicos. Que isso? E também da Revivro, né? É muita gente, né? Mas não só os personagens que eles criaram, eles também, e todas as pessoas, cuidado que todo mundo que é do meu convívio acaba virando algum personagem, né? Então todos os personagens do Firmamento são inspirados em pessoas que eu conheço de verdade, e muitos dos diálogos que você vai encontrar nos livros, eles realmente aconteceram. Cara. E tu já teve caso de tu botar alguém, algum amigo dentro de alguma cena, alguma parada, e a pessoa falou, pô, tira essa parada aí, nada de... É um bagulho que nem que você e tal. Já teve uma treta dessa? Não. Eu não pergunto se pode. Então eu só cola lá aí, tá. Tem que tomar cuidado com essa você. Daqui a pouco vai ter um Didi lá. Vai ter o DJ? Didi. O Didi é Deus? Ou vai ter um Didi lá. Não, pô, lá vem o malcaviano da parada. Isso é os loucos, né? Eles têm razão no final das contas, né? Não saber, não sei. Vivi até lá pra ver. Deixa eu te perguntar. Você falou que a ideia era um crossover de muita coisa dentro do universo do Firmamento. Como é que você descreveria o Firmamento hoje pra alguém que nunca viu? Cara, o que é o Firmamento? Firmamento, ele é um universo. Tanto o universo quanto o projeto no total. Mas vamos começar com o universo, depois a gente vai pro projeto. O Firmamento, enquanto cenário, ele é um universo expandido, onde você vai encontrar, inclusive, essa base literária, ele está nesse livro que está sendo lançado nesse evento, que é o livro de Metatron, o Gênesis do Firmamento. Ele é um cenário aberto, né, que nós criamos. Originalmente ele não era um cenário aberto. A ideia até do meu grande parceiro, né, escritor também, tá com o livro lançado aqui. A gente abriu o cenário para outros escritores também. Então o Firmamento, dentro do universo, ele é uma realidade onde os deuses surgiram. Então dentro do Firmamento, o berço dos deuses, acordaram deuses chamados conceituais, e cada um desses conceituais saiu para criar universos. Então aqui nós temos o universo criado por Demiurgo, que é o Cosmos, e dentro desse universo que eu escrevo os meus livros. Por exemplo, o Chris lançou um livro agora, né, Uma Dança na Escuridão, que ele veio, o deus dele veio, é um conceitual, e veio do Firmamento também, lançou e criou o universo dele. E os livros, né, tá lançando 4 livros agora, os livros deles são nesse universo. Então, falando de literatura, o universo é um universo aberto para escritores lançarem dentro desse cenário. O meu cenário em particular, você vai encontrar todas as mitologias que nós temos no nosso mundo. Você vai encontrar teologia, demonologia, mitologias, você vai encontrar teorias da conspiração, você vai encontrar esse cenário sobrenatural com vampiros, que é o foco principal. Vampiros, lobisomens, anjos, demônios, nessa guerra antagônica aí pelas almas, pela hegemonia no universo. Então, cara, vê se eu tô certo, eu vou arriscar aqui.
me parece que no cerne do grupo de vocês não existia um mestre só. Era uma pluralidade de mestres, cada um tinha um jeito de mestrar, e o Firmamento é a união de todas essas ideias, todos esses universos na cabeça de cada um de vocês, borbulhando em locais. Seria algo, posso assumir que é algo mais ou menos nessa linha? Nós temos vários mestres, sim, mas dentro do Firmamento só tem o que eu mestrei. Tá. Só o que eu criei para eles jogarem. Só que dentro desse cenário extrapolou bastante o que aconteceu na mesa. Tá. E aí a gente expandiu para atender o mercado, agora falando empresarialmente. O Firmamento ele traz esse cenário pro mundo real através dos nossos produtos, através dos eventos, né? Nós já tivemos vários eventos e é o primeiro festival. Nós temos board games, fomos inclusive a primeira empresa a lançar simultaneamente no Brasil 3 jogos. Todos os 3 viraram best-sellers. Tem representação nacional. Tivemos aí, inclusive, tá aqui também quem fez toda a gestão da fábrica, né? Que foi o Cristiano Portes, e criou toda o gráfico dos jogos, né? Foi ele que fez, e eu fiz ali as mecânicas, e o nosso grupo que já testava, né, as histórias, ele passou também a testar os jogos, e a gente levou para eles para testar e lançamos no mercado. Então tem essa vertente dos jogos, tem a vertente dos eventos, tem a vertente dos romances. Em breve teremos aí animação. E teremos o HQ também, que já está sendo produzido, o grupo já jogou o HQ, então ele já estou escrevendo o HQ, e se der tempo aí, que é muito lançamento, ano que vem eu quero já começar a lançar os episódios aí em HQ. E RPG do Firmamento? O RPG é a Retropunk. Sim. Né, é uma das maiores editoras aí, né, do Brasil. Muita coisa legal. Peguei. Matheus Repsch, da Retropunk, ele já fez toda a adaptação do cenário, né, do Firmamento. Inclusive eu tive o prazer de jogar com eles o teste, o playtest, e eu acredito que o ano que vem tá saindo o RPG do Firmamento aí com esse crossover, onde os personagens serão anjos, vampiros, demônios, lobisomens e humanos. Esse cara aí, qual é a sensação de você jogar algo que nasceu na ponta do teu lápis? Cara, é muito bacana, assim, porque quando a gente criou o Firmamento, a gente tem, assim, um norte, um parâmetro, né? Eu escrevo o livro que eu gostaria de ler, eu faço o jogo que eu gostaria de jogar, eu crio a aventura que eu gostaria de interpretar, e a gente tenta fazer aí o evento que a gente gostaria de participar. Então, quando a gente recebe, né, de vez em quando, o pessoal da diretoria me manda aí feedback da Brasil todo, o pessoal jogando, ou leitores, né, e o carinho, né, do público, cara, é indescritível. Se você se sente um pouco ali dentro da casa, né, da pessoa. Tem um canal, a diretoria criou um canal de suporte, onde a gente entra jogando com alguns clientes, né? Então eu tive a oportunidade de jogar com gente do Brasil todo, assim, partidas do Firmamento, e é maravilhoso. Veio Wargame, no caso. No caso do Board Day também. Pô, maneiro, cara. E sim, voltando um pouquinho, você falou que começou pelo próprio Vampiro Lobisomem quando eles chegaram no Brasil, mas você já tinha um gosto por essa área. Vampiro já era algo, a temática de vampiro, o Annie Rice da vida, por exemplo, já era algo que você consumia de alguma forma, o cinema já tinha esse sabor desse sobrenatural, desse sombrio, ou isso começa muito inspirado pelo vampiro, pelo lobisomem, né? Começou depois. Eu era muito criança, né, quando chegou isso no Brasil, então eu lembro vividamente dos meus amigos brincando na rua, e eu com aqueles livros enormes, assim, tentando entender o sistema de regras, e o nerdzão lá e tal, isso aqui tão comum, né?
Então eu antes de ser apresentado assim, a cultura pop no sentido de filme, no sentido até de né, literatura romântica e Bram Stoker, Anne Rice, eu fui apresentado ao RPG e já me encontrei ali fiquei e não saí mais. Pô. E aí depois disso, eu imagino que você, o gosto, né, veio aquele paladar ali, você adquiriu esse sabor. Eu acho que você foi, as inspirações que você tem, que você, cara, acompanha os grandes nomes, assim, da literatura, como é que eles influenciam hoje? Não vou nem perguntar, meu irmão, porque você é de um ser divinal, tá? Por mais sombrio que seja, se veste divinalmente. Mas como é que esses grandes nomes, né, que da literatura fantástica, do Dark Fantasy, de certa maneira, ajudaram você a encontrar o caminho do firmamento, de certa forma? Quais são essas referências que você puder descobrir? Tá? Uhum. Eles me influenciaram mais assim numa questão de DNA, né, do que propriamente de técnica, né, porque hoje a gente tantas décadas depois, né, as técnicas de escrita hoje elas são bem diferentes das técnicas antigas, né. Então hoje a gente escreve de uma forma e eles escreviam de outra. Mesmo assim, não tem jeito de você não dizer que está totalmente livre daquela influência, né? Então, tá impresso, né? Então, a Anne Rice, o Bram Stoker, e principalmente os RPGs, né? Eles estão muito impressos ali, né? Quando eu fui criar board games, que eu não tinha muito eu tinha mais a questão do RPG, eu procurei não jogar, não me influenciar pelo que já existia no mercado, né? O diretor, né, do Firmamento, que é o Ebert Casemiro, ele que era especialista em board game, mas então eu falei, eu não quero aprender toda essa coleção que você tem, porque eu quero criar algo, né? E aí, sem influência direta do que já existia. Mas não era nem só da temática de vampiro, era assim, dos próprios outros designs. Exatamente, eu evitei bastante. E quando eu fui escrever também, eu evitei bastante pegar. Deixa eu revisitar, eu já tinha lido há muitos anos atrás. Estava no DNA. Já estava no DNA, mas eu não fui lá pegar uma influência direta, uma inspiração. Eu procurei fazer. Depois que eu criei tudo, eu dei uma olhada lá, foi assim que o cara fez e tal. Mas eu procurei deixar o mais visceral possível. Pô, maneiro, Camille. E é interessante porque, indo pro lado do stand-up, tem muito stand-up hoje nacional e os caras, eles não consomem outros comediantes justamente para eles não se influenciarem, ou sem querer pegar a ideia de uma piada e trazer. Então eles dão, alguns, né, dão esse distanciamento justamente para ficar tranquilos, isolados e criar. Se o cara veio sem que ele fez uma piada muito parecida, aconteceu. A ideia é a ideia, todo mundo pode ter, né? E a parada vai. Cara, acho que isso é muito legal porque, por mais que a gente tenha essa influência que você falou, ela faz parte do DNA, existe algo dentro de você que borbulha e transborda todo esse universo do Firmamento. Isso você pode chamar isso de inspiração, é uma necessidade? Como é que vem as histórias? Como é que o personagem nasce? Bom, eu sou muito metódico, né? Sou extremamente metódico e recluso. Então eu tenho uma rotina. O Digi tá rindo porque quando eu cheguei aqui o pessoal, caraca, tiraram o vampiro da toca, né? É muito difícil de me tirar lá do meu... da clausura, né? Pra eu aparecer, assim, pra eu ir nos eventos e tal. Mas eu tenho uma rotina que começa às 3 horas da manhã, né? Acordo, vou escrever e passo o dia e tal. E aí eu tenho todo um sistema muito bem mapeado. Então, quando eu vou escrever um livro, eu divido ali né, nos 3 atos. Depois eu pego esses 3 atos e divido, né, na jornada, nos 12, né, passos, e os 12 eu divido em cenas, e as cenas eu aloco dentro dos capítulos. Então, quando eu vou escrever o livro, é relativamente bem rápido, porque o monomito, né, aquele esqueleto do livro, ele já está pronto. Então, é coisa de cada livro, é coisa de 3 meses para eu escrever, né, cada livro. Os personagens também, como eles têm inspirações de pessoas reais,
Eu trago muito essa coisa do humano para eles, e o firmamento, o próprio cenário, ele me ajuda, porque no Vampiro eu uso ele como uma metáfora ali da inteligência emocional, intrapessoal, né, interpessoal. Eu trago a visceralidade da dualidade da fera e a contenção social no lobisomem, a dualidade do bem e o mal, trago no anjo, no demônio. Então, quando se lê Firmamento, é automático que você se identifica ali. Então, esse processo ajuda a criar os personagens, ajuda, porque na verdade eu estou contando histórias reais travestidas de contos. Então, assim, quando você tem uma ideia, você senta para escrever ou você senta para escrever e a ideia vem? E aí você cria o que você precisa? Esse é o... Eu meio não querendo que você fale esse segredo. Eu tô sentindo que o universo tá prosperando. Não, é porque essa é a técnica quase da convencional, né? Seria quase assim, o jeito certo de fazer, né? Mas eu não gosto de deixar muito pra coisa da inspiração. Eu não sei muito se eu concordo, né, com a existência dessa... Eu acho que tudo é preparação, mas no meu caso, no meu processo, né? Eu conheço escritores, assim, que inclusive tem um presente aqui, né? Que, cara, é uma mente, assim, que não dá pra você aprisionar num processo, né? Tem gente que, no meu caso, não funciona. Eu preciso de um processo. Eu não gosto de sentar, deixa eu ver o que vai vir inspiração, né? Eu planejo ela. Ah, boa! Aí ela, né? É claro que não fica engessado, né? Quando a coisa se transforma no decorrer, né? Sim. Eu converso com o livro e vejo o que ele quer me falar e transcrevo. Eu nem sei exatamente se foi eu realmente que criei aquilo ali, porque quando eu leio tem muitas coisas que eu nem sabia que estavam ali. Os pages, né? Aí isso põe bastante. Quase como se fosse uma parada biológica, como se o universo ele estivesse bem estruturado ao ponto das histórias elas avançarem e surgirem até de certa maneira naturalmente, porque é uma condição do personagem ou deriva da ação, saca? Tipo, os personagens dentro da sua essência, eles têm o seu molde, e esse molde ele tem um agir e um reagir específico dentro da formação deles. Então assim, se você quebra às vezes um personagem bem estruturado, você tá quebrando toda a estrutura narrativa. E aí, quando você vai montar, existe esse respeito, cara, esse personagem jamais pediria desculpa. Então, assim, e daí surge uma treta inacreditável por causa de uma... Tem essa eu vou chamar de não é biologia, mas essa coisa bem natural dos arquétipos dos personagens ali. Eu acho que tem que ter. Eu acho que o escritor, ele tem que ter o respeito, né? Tanto pela obra quanto pelo personagem. Então, tem personagem que eu não posso fazer determinadas coisas com ele, né? Que ele pede uma determinada linha e seria uma injustiça eu forçá-lo, né? Eu violentar a natureza daquele personagem, né? Porque o personagem, ele é uma via de mão dupla, né? Você tá criando e ele tá te criando ao mesmo tempo. Então é uma transmuta ali. E eu acho particularmente impossível você criar algo sem imprimir o seu próprio DNA naquilo. Então todo escritor, todo mestre, todo músico, enfim, quem cria, quem pinta, quem dança, enfim, qualquer coisa, qualquer expressão de criação artística, na verdade, o artista está falando dele mesmo. Então, se ele desrespeita o personagem, ele está desrespeitando a ele mesmo. Você consegue olhar para o Firmamento hoje e ver a sua impressão digital ali, as partes que são você, e o que é de outras pessoas, o que é a contribuição, o que é que derivou dali? Você consegue ver hoje, olhando ali, a sua genética na parada? Você consegue se distinguir do Firmamento de alguma maneira? Consigo distinguir, sim, claramente. Inclusive, pessoas mais próximas conseguem ver, né? É claro que quem está mais distante vê apenas o Firmamento, né? Mas para quem me conhece pessoalmente consegue me enxergar em alguns momentos ali. Apesar disso, como eu disse, o respeito do personagem. O que o personagem pensa, faz e age, ele vai muito de acordo com as vivências dele,
né? Então, o firmamento de maneira nenhuma reflete a minha crença. Eu não em momento nenhum tento dar algum tipo de lição, sabe? Porque eu tenho a minha concepção, mas os personagens têm a deles. E lá dentro eles são, vamos dizer assim, entre aspas, independentes. Já teve... Vamos falar sobre favoritos, tá? Imagino que você tenha, diante de todos os personagens, são mais de 300 que você falou, né? Eu sei que nos pergunta qual é o filho preferido, mas você tem ali seus favoritos, imagino, e por serem seus favoritos, eles te dão trabalho? Tipo, pô, cara, ele vai fazer besteira aqui, ele tem que fazer, eu não queria que ele fizesse isso. Tem momentos que eu sofro por causa de algumas coisas que acontecem, assim, que eu... Ai, caramba... porque o firmamento, ele é muito crível, assim. Você vê através das metáforas muita coisa crível, então tem que acontecer daquela forma, né? Ação e reação. Mas sim, e agora quanto aos personagens preferidos, eu acho que eu gosto... Não precisa citar o nome de ninguém que tá aqui na plateia, não, mas olhando rapidamente assim, você tem 3, você fala, pô, esses aqui vão até o final, tenho certeza que não vão morrer, ou se morrerem vão virar algo. Tem sim. Tem personagens que eles já foram criados para poder continuar, né? Para ser carro-chefe mesmo, os protagonistas e tal. Sem querer dar spoiler, mas não é necessariamente que não vai morrer, né? E também, assim, com todo respeito a todas as obras já criadas, eu não gosto muito da coisa de morrer e ficar voltando. Sim. Volta mal. Sim. Então morreu. Ah, pô, morrer, acabou. Caramba, bicho, olha lá. Queria voltar num ponto do crossover que você comentou, de diversos universos que habitam ali. Como é que o seu universo faz crossover com o universo de um outro escritor dentro de todo esse panteão cósmico, diante de todo esse firmamento, de certa forma? Como é que funciona? Você pode chegar e botar um personagem de alguém, trazer pra cá, fazer uma participação, fazer uma ponta, voltar pra história do outro. Como é que funciona essa dinâmica? É possível, sim. Isso foi criado dessa forma, né? Como nós estamos inaugurando, né? Eu já tenho o meu universo criado, né? O Menestrel tá ali nos assistindo, ele tem o universo dele criado. Já temos em vista aí outros escritores, né? Que já estamos conversando. É possível, se você fazer ali um crossover de outro universo. E foi criado para isso mesmo. Mas, assim, a interferência, a gente não usa muito essa coisa de realidade paralela, né? Já foi muito usado, ok, tá ótimo lá, né? Mas a gente não... isso aqui aconteceu, mas e foi outro. Não, tem um impacto real, né? E por isso tem que ter muito cuidado, e não dá pra voltar atrás, se fizer algo. Então isso gera uma necessidade quase de você criar uma enciclopédia para coordenar todos os eventos, acontecimentos. Acho que o George Martin é um exemplo muito legal disso, né? Que ele criou um universo dentro de Game of Thrones tão vasto que, bicho, ele mesmo não sabe as referências todas das famílias que foi filho de não sei quem, neto de não sei o que lá, lutou na guerra tal. Ele tem uma assessoria para ajudar ele na hora que ele tá montando as coisas. Lembrando que George Martin também é um cara que tem uma parte da literatura, que é, se não me engano, aquele... Foi até no Gut Supers, Wild Cards, né? Aquele universo Wild Cards que ele escreveu baseado em aventuras de RPG que ele jogava com o grupo dele também, né? Então tudo que veio do RPG é sensacional, né? Essas literaturas que vêm do RPG é como se fosse um livro que foi testado, né? Pois é, parece que é isso, né? Agora que você falou, assim, da questão de você ter uma base, né? Uma âncora para que outros não se percam, é justamente por conta disso que esse ano a gente está lançando esse Gênesis, né? Para qualquer escritor que queira escrever dentro do universo, do meu universo, ele tem esse Gênesis, né? E cada escritor que queira abrir o seu universo, porque além de você poder escrever dentro do firmamento, você pode escrever no universo que foi criado por outro escritor, né? Então, no meu universo, para você escrever nele, é esse livro aqui. Então, ele tem todas as referências, ele tem cronologicamente tudo que foi criado. Só que essa linha temporal, ela é muito complicada de fazer quando se tem crossover,
eu passei mais ou menos, acho que entre 8 meses a 1 ano só escrevendo com os 10 livros, com tudo que foi escrito no Firmamento Aberto. Foi quase 1 ano, todo dia ali, colocando data. E aí, quando você lê os romances do Firmamento, você vai ver que eles estão datados. Então, tal data. Tem um cantinho que fala tal noite tal, data tal, local tal. Por que isso? Faltou só a página do livro que apareceu. Porque você tá lendo aquela data ali, você pode ir nos outros livros do Firmamento e você vai ver naquela data o que o outro núcleo tá fazendo. Tá. No exemplo que você citou, era como se, sei lá, na noite que aconteceu lá, sei lá, que o Lannister perdeu a mão. Que o pessoal do norte estava fazendo naquela noite? No Firmamento é possível fazer esse paralelo lá, porque tem datado os livros lá. Caramba! E aí, eu cheguei e falei, pô, quero criar uma história, quero ver se eu consigo escrever um arco, vou chamar de aventura, tá? Mas um conto, vamos botar assim, que se enquadre dentro dessa lacuna aqui do Firmamento. Como é que eu faço para isso chegue em você? Como é que eu faço para que isso tenha a possibilidade de se tornar algo da cronologia do universo? Estou na cânone, né? Bom, primeiro a gente tem que... Acho que o primeiro passo seria ler o Gênesis, né? Pra ver como é que tudo foi criado e tal, e entender o universo. São as trombetas, cara. Quando você fala isso, toca a trombeta. E uma vez ele... entendendo todo ali o Gênesis, né, do universo, ele pode entrar em contato com os canais aí, né, que aí o pessoal arma aí pra gente encontrar e conversar aí e ajudar. Vai ser um prazer enorme pra mim auxiliar qualquer escritor que queira escrever dentro do Firmamento. A ideia sempre foi essa, de ter, de certa forma, um universo criado e compartilhado. Exato, sempre foi essa a ideia. A gente sempre incentivou os mestres do grupo e eles criaram também outros grupos e mestraram crônicas dentro do cenário do Firmamento, mas aí eu acho que a gente resolveu abrir o universo mesmo para outros escritores tem pouco tempo, né, Cristian Russo? Acho que foi o ano passado que a gente criou o Firmamento como um universo aberto, né? Então aí a partir disso houve algumas adaptações minhas, mas para poder justamente possibilitar outros escritores a criarem outros universos para eles não ficarem presos ao meu universo, né? Mas se quiser criar dentro do meu também, é aberto também. Então, só pra ver se eu registrei. O Firmamento, no caso, é um universo de autoria sua. Sim. Mas ele tem em paralelo outros universos que estão andando, que são de outros escritores. Nós criamos ali o berço onde despertam, né, os deuses, né? E aí aquele deus despertou ali, ele vai criar o universo dele. Então ali ele né? O Vinzão, grande mestre de Brasília, os maiores do Brasil, quiçá do globo, escreveu uma aventura e acho que essa aventura tem tudo a ver com o Firmamento. É viável, é possível que essa aventura se torne uma parte do projeto Firmamento, que ele transforme isso numa aventura pronta? Isso, cara, esse projeto aqui, queria ver o que vocês acham. Eu vi que na literatura isso é possível. Dentro do RPG, os mestres podem se empolgar com isso, podem produzir conteúdo também? Sim, até porque o cenário está sendo lançado, né? Então a gente quer deixar tudo aberto, né? Firmamento vai ser um cenário aberto. Então, um dos projetos, né, do Firmamento, uma das vertentes vai ser a editora FTM. Então, é todo o interesse nosso publicar, né, lançar e colocar, né, todos esses escritores que estão dentro desse casting, dentro de toda o aparato, de tudo que a gente pode proporcionar, né, a eles, assim, em termos de estrutura. Tá. O RPG, ele vai derivar do Firmamento ou ele vai poder também alterar o que é escrito, alterar essa cronologia? Por exemplo, começa uma aventura ou acontece algum evento dentro do RPG, ou por ano, alguma coisa assim, e isso altera de alguma forma a literatura. Quem é que manda no outro? É a literatura que manda no universo do Firmamento, do RPG do Firmamento? Ou eles podem ter ali, se influenciar
é a literatura, a base é a literatura, né? Só que a coisa foi criada, por exemplo, o Gênesis, ele vai contar desde a criação do universo até o momento a gente tem um marco, né? Um antes e depois de um acontecimento lá dentro do livro, né? Os romances, né? A gente vai lançar que já estão prontos 10 livros no ano que vem, que vai contar a partir desse marco. Esse marco, esses romances vão entregar o cenário pro HQ, e a gente tem também, que eu estou trabalhando nesse momento, nesses livros que seriam os livros, os romances de um pouco antes, assim, desse marco. Mas o RPG, ele está sendo extraído do Gênesis. Saquei. Né? É muito mais do que... Até porque a literatura foi extraída do Gênesis. Então o Gênesis é vamos dizer, a Bíblia do firmamento. O que é cânone tá vindo lá de dentro. Legal. Como é que a gente tá de tempo? Que eu queria... Dá pra fazer mais uma perguntinha ou... Tá, beleza. Que eu queria falar, chegamos no primeiro Festival Firmamento. Vamos falar agora do festival. Então, no primeiro Festival Firmamento, cara, isso aqui é um tapé. Eu vejo como tapé uma coisa, cara, que vai com certeza dominar Brasília, que já tá dominando, e que, sabe, daqui a pouco tá transbordando para outros lugares, acontecendo em outros lugares do país. Quais são os planos do Festival Firmamento de vocês? Porque a gente falou de literatura, a gente falou de RPG, board game, já dominaram tudo, o RPG tá vindo aí, como foi dito, ansiedade. Card game também já tá orquestral. Já tá rolando? A gente vai lançar também o card game do Firmamento. Já tá em fase de teste, eu já escrevi, já fiz tudo, e o pessoal já tá com grupo testando já. Bacana. E o festival, o que a gente pode esperar mais do Festival Firmamento para os próximos anos, para as próximas edições? O que a gente pode... vai ter o que vem, vai ser, sei lá, vai ter uma batalha campal aqui, a gente vai fazer LARP, sei lá, o que a gente pode esperar do Festival Firmamento pro futuro? Bom, o Firmamento, ele tem algumas áreas, né? Eu sou da parte de criação e tem a parte mais empresarial do Firmamento, mas eu vou entrar um pouquinho nessa parte e dar algum spoiler aqui. A gente, como o Didi falou, esse é só... Preocupado ali, ó. Até levantou preocupado ali o boys ali, falou, salário esse mês não sai. Bom, esse é realmente um evento piloto. Nós estamos começando algo no formato, né, festival. Qual vai ser o meio, né, da história e o fim da história? O meio dessa história do que a gente vai fazer, nós vamos transformar o evento Firmamento, o Festival Firmamento, em um festival de imersão, onde você vai ter 5 alas dentro do evento, né? Os stands e todo mundo que está relacionado, mesmo palco, vai estar dentro dessas 5 alas. E essas alas são justamente a ala vampírica, a ala dos lobisomens, dos anjos, dos demônios, dos humanos, e onde as pessoas que se inscreverem vão estar ali jogando uma live, e todo mundo que está dentro do evento ela vai estar participando direta ou indiretamente dessa live. Vai haver quests durante todo o evento, e as pessoas não vão sair dessa imersão. E aí nós vamos começar a gente fez alguns testes em alguns eventos, né? A gente já teve eventos sem o nome do Firmamento, né, que a gente participou. A gente começou o teste desse cenário, o evento antigo aqui em Brasília que a gente fazia também, né, que era o Kodama. A gente começou lá os testes, né, com a Márcia. A gente começou pequenininho, mas depois a coisa já estava enorme, e a gente já tá testado o formato de jogo, né. E aí, o final da história, a gente deixa um evento permanente, né? A gente já fez aí, na estreia do Firmamento, nós fizemos um dos eventos mais longos, né? Fizemos um mês inteiro, todo dia de evento, durante um mês. A gente não sabia que não dava pra fazer, aí a gente pegou e fez. Vamos parar. E aí, como a gente gosta mesmo de apanhar bastante, né? A gente agora quer
Então a ideia é ter um espaço de convivência onde o evento é permanente. Cara, essa ideia do evento com as salas, maneiríssimo, assim. Ou seja, vocês vão gamificar os próximos festivais, firmamentos, para ter essa distinção dentro dessas casas, Exatamente. Vai ser decorado de acordo com... A gente já fez, inclusive, o teste aqui no Parque da Cidade, de um evento gamificado, né? Daí você fala... Como foi isso, cara? Que bacana. E, cara, foi muito legal. Inclusive, quem ganhou tá aqui, né? Ganhou com a caça dos humanos, né? Os humanos foram lá e ganharam dos vampiros, anjos, demônios, lobisomem. Mas... Não, eu tava imaginando que seria uma parada mais social. Até uma pontuação meio que... A gente fez sistema de combate, né? Alguns combates, quando eles eram corporais, a gente fez uma parceria com o Johnny, e o Johnny trouxe o swordplay, e a gente fez uma adaptação, né? Mas tem também cartas, algumas coisas que vão exemplificar poderes e tal, tem combates, e tem muita coisa, muita trama acontecendo, muita coisa para desvendar, né? Durante o evento tem gente que eles sabem que eles são sobrenaturais, e tem gente no evento que não está participando, eles sabem que eles não podem trazer à tona a existência, mas eles estão jogando. E eles, durante toda a duração do evento, a ideia a gente fez de 3 dias, mas a ideia é começar a voltar a fazer de uma semana. A gente fez de um mês, já fez de uma semana, e aí a gente quer voltar a fazer de uma semana, pessoal na imersão todos os dias, até a gente ter um espaço próprio, né, para o pessoal ficar lá dentro, lá com parceria com restaurantes, com food truck, com tudo lá, para a pessoa não precisar sair de lá. Ou seja, não duvido que você seria o Master of Puppets ali, com essa história, com essas tramas todas rolando, porque não é só o que deriva dos jogadores, mas vocês têm que estimular também com alguns problemas, algumas confusões, alguma coisa para acontecer. Sim, tem uma história. Nas histórias desses lives, tem crônicas principais, tem crônicas internas, tem pano de fundo, tem ideia. É multifacetado, tem muita coisa acontecendo, e aí isso vai virar, assim, a live vai ter uma crônica própria, o cânone próprio de personagens, né, que vão entrar, né, a foto da pessoa, né, vai entrar como personagem oficial do firmamento da live. E tudo no gênero, dentro dessa cronologia, o Gênesis está ali dentro do cânone. Exatamente. Agora só minha dúvida, agora é pessoal pra caraca. Como é que eu faço pra distinguir? Tipo assim, eu posso chegar e ser um personagem super poderoso? Como é que fica essa definição? Como é que ficou essa definição de poder de cada jogador dentro dessa live que vocês fizeram? Eu tenho que fazer uma ficha antes de entrar, uma live mesmo, do RPG usando o sistema vampiro? A gente tem um sistema próprio de live. Nós temos vários mestres dentro do firmamento, né, que eles estão inseridos dentro dos núcleos para justamente coordenar. A ideia é que a gente vai começando com esses personagens que estão mais poderosos, mais de destaque, para poder ir coordenando, e aos poucos os jogadores que vão se tornando cânones, eles vão nos substituindo e ganhando o poder à medida que eles vão migrando de um evento para o outro, eles já voltam mais poderosos no evento seguinte. Então tem essa evolução. Putz, que bacana. Exatamente, só que dentro do firmamento, dentro da política das cortes sobrenaturais, nem sempre poder é sinônimo de do holofote, né? Então é muito comum, por exemplo, um personagem poderoso começar a ficar visado, ele se retirar e começar a manipular quem está sentado no trono. Então, se a politicagem dentro das castas sobrenaturais, ela é muito intrincada. Se eu trouxesse a minha esposa no próximo Festival Firmamento, ela não gosta de nada dessa nada. Ela me acha ridículo. Como é que eu faria sendo um vampiro, provavelmente um malcaviano? Como é que eu me pontuaria pra não atacar ela? Pra não transformar ela numa seca, alguma coisa assim? Bom, nós temos as cortes, né? Dentro das cortes, nós não temos ali essa questão dos clãs, né? A gente tem linhagens dentro do firmamento, eles são divididos em 5 linhagens, né? E é muito difícil uma espécie, ela ter ali uma ligação com uma espécie dita inferior.
inferior, né? Não, nome certo, humano criou. Eu gosto muito dos humanos. A gente no firmamento, a gente teve o cuidado de nivelar, ninguém é mais poderoso, então os humanos eles são muito perigosos para as causas sobrenaturais. Inclusive o tratado, né, que chama Arcagedon, esse tratado de segredo, né, é justamente porque as raças sobrenaturais quase foram extintas durante as cruzadas, né, e a Santa Inquisição. Então os humanos eles são muito poderosos também, eles acessam poderes primordiais, né? Tem 5 linhagens, e dentro de umas das linhagens tem os artífices, né, que são artesãos, eles fabricam as próprias armas, eles têm técnicas de caça, e para um sobrenatural temer um humano, esse cara tem que ser muito B10, né? Então os humanos eles não são de maneira, assim, a constituição é mais fraca, sim, mas eles planejam mais, né, e não tem tantas tramas internas, então tem fatores dentro das castas que nivelam o poder. Bacana. Cara, eu acho que isso só hypou mais ainda pro próximo. É aquele... Quando esse aqui acabar, a galera já vai estar adiciada com sorte. E eu nunca vi uma parada dessa, bolando dentro de um festival, do evento aqui no Brasil. Dessa forma, acho isso iradíssimo. Cara, recados finais, o que você pode deixar pra galera que tá nos vendo aí no futuro, vendo o vídeo? O que a gente pode aí... Você deixa de mensagem final? Como é que a gente fecharia esse papo agora? Pessoal, o firmamento ele foi pensado para imersão, né? Então, assim, você vai notar da primeira linha do livro, do primeiro dado rolado, enfim, no evento, um carinho, né? Isso aqui é de nerd para nerd, é de geek para geek, né? A gente fez algo o tempo inteiro, cada vírgula foi pensando em vocês, pensando na diversão, pensando na imersão. Nós no Firmamentos a gente não tem ideologias, a gente sabe que independente de qualquer crença que você tenha, você tá matando sim um dragão por dia aí, e a gente fez isso para você ter momentos de lazer, para você ter momentos de escapismo saudável e de muita qualidade. Então é com muito carinho, sangue, suor e lágrimas que a gente faz tudo isso, né? E presas, o sangue também, em vários sentidos. Bom, gente, então é isso, com muito carinho que a gente faz tudo isso para vocês. Isso demanda muito trabalho, demanda muita gente, e nem sempre a gente tem essa demanda de pessoas, então a gente se desdobra para poder levar todos esses vertentes de produtos aí para vocês terem uma não só uma imersão em um produto, mas ter o que a gente chama de experiência continuada, onde você lê um livro, gostou de tal personagem, eu vou jogar com esse personagem no board game. Opa, gostei do board game, então de repente eu vou ser um personagem em um dos eventos, né? Ou eu vou assistir animação, né? Que a gente já tá com uma equipe já para começar a trabalhar com animação ano que vem também. Então, enfim, o recado que eu tenho para vocês é isso. A gente fez tudo com muito amor para vocês. Maravilha. Lembrando, tá disponível aqui do evento, o lançamento tá aqui, já tá à venda, ou tá online? Como é que tá pra galera que quiser adquirir? O Gênesis, o pessoal já colocou o link aí, disponível, é gratuito, pessoal. Pode baixar, a gente quer justamente que seja acessível. A gente vai também disponibilizar, ano que vem vai ter lançamento físico dos livros do Firmamento, mas antes disso a gente também vai disponibilizar os e-books, né, nos sites. Fica ligado aí nas redes sociais aí, e todas as informações e tudo que vocês precisarem podem estar em contato com a gente e vai ser divulgado por lá. Maravilha, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Adriano, uma salva de palmas. Muito obrigado mais. Obrigado por esse evento aqui, que venham mais, ansioso por próximo. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui nesse palco maravilhoso do primeiro Festival Firmamento. Valeu! Valeu!